Jerusalém caiu. Mas será que o pior ainda estava por vir? Bem-vindos e bem-vindas à nossa análise visual de hoje. Nós vamos explorar um dos momentos literalmente mais sombrios e dramáticos da história antiga: a queda de Jerusalém no ano 586 a.C. Mas olha, o nosso objetivo aqui não é só focar nos escombros e no pó, sabe? A gente quer entender aquela mudança psicológica brutal, aquela virada que transformou a literatura, a resiliência e a fé de toda uma cultura. Pensa na brutalidade absoluta que esse relato descreve. A cidade foi violentamente incendiada. O grandioso, o intocável Templo de Salomão não escapou das chamas, e tudo que tinha algum valor foi saqueado sem dó. E o rei Zedequias não perdeu só o trono e a liberdade. Ele foi forçado, imagina só, a assistir à execução dos seus próprios filhos antes de ter os olhos arrancados e ser arrastado como prisioneiro. É exatamente esse cenário, aterrador, sem qualquer filtro, que estabelece as bases reais e viscerais do mergulho que faremos hoje. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso roteiro passa por 5 etapas. 1. A queda de Jerusalém. 2. O profeta que chorava. 3. Falsas promessas de paz. 4. Anatomia do lamento. E, finalmente, 5. Esperança no fim. Começando, claro, pela primeira parte, a queda de Jerusalém. Para a gente ter uma ideia clara, foi uma sucessão rápida e honestamente fatal de eventos, tudo em menos de 20 anos. É como um efeito dominó. A escalada começa em 605 a.C., com a Batalha de Carquemes, marcando a ascensão esmagadora da Babilônia como a superpotência militar da época. O primeiro grande golpe vem logo em seguida, em 597, com a primeira deportação, levando o rei Joaquim e toda a elite da sociedade para bem longe. E aí, o ponto sem volta chega em 586 a.C., a destruição total sob o governo do último rei, Zedequias. Fim da linha. Foi o fim definitivo e catastrófico do reino de Judá. Esta cena ilustra brilhantemente o desmantelamento completo, o colapso caótico de toda a identidade política e religiosa da nação. A devastação de 586 foi implacável em todas as frentes. A linhagem real de Zedequias, exterminada diante dele. O icônico templo, que era basicamente o coração pulsante da nação e o símbolo do divino, foi reduzido a um monte de cinzas. As muralhas protetoras caíram e, quando a poeira baixou, apenas a parcela mais pobre, sem recursos e ignorada, foi deixada para trás, ali, vagando no meio das ruínas fumegantes. O que nos leva à nossa sessão 2, o profeta que chorava. No meio de todo esse caos, nós temos Jeremias. E a essência dele é justamente essa: o profeta em constante crise. Ele chorava de dor pela ruína que ele sabia que estava chegando, mas, ao mesmo tempo, ele enfrentava uma rejeição agressiva e uma perseguição pesada daquela mesmíssima sociedade. E é por esse sentimento tão profundo que ele entrou para a história como o profeta chorão. Mas veja bem, não era uma melancolia passiva, sabe? Era uma empatia gigantesca, dilacerante, que entrava em choque com o fardo horrível de carregar uma mensagem que, convenhamos, absolutamente ninguém queria ouvir. Detalhar esse fardo é super importante para a gente entender o custo pessoal absurdo da missão dele. Jeremias recebeu a ordem direta para não se casar e não ter filhos, um sinal físico e solitário do luto iminente. Ele foi preso e, num dos momentos mais tensos, foi jogado numa cisterna escura e cheia de lama para morrer de fome. Para o seu próprio povo, ele era considerado um grande traidor nacional, simplesmente porque estava aconselhando a rendição para tentar salvar vidas. E o grande paradoxo é que ele intercedia exatamente por esses líderes que queriam silenciá-lo a todo custo. No fim das contas, ironicamente, a vida dele só foi poupada por um milagre através de uma ordem direta do invasor inimigo, Nabucodonosor. Loucura, né? Agora, o que é realmente interessante nesse cenário é a polarização brutal que rolava na cidade. Isso nos leva à seção 3, falsas promessas de paz. Aqui a gente vê muito claramente o choque de duas mensagens totalmente opostas. De um lado, a facção dos chamados falsos profetas e da corte política. Eles entregavam o que o povo desejava ouvir, gritando de forma otimista: paz, paz, incentivando uma rebelião contra os babilônios e confiando toda a segurança deles numa aliança militar com o Egito. Do outro lado, batendo de frente, temos a mensagem dura e hiperrealista de Jeremias. Ele demandava a rendição total à Babilônia para evitar um banho de sangue, avisava que o exílio ia durar muito tempo, exatos 70 anos, e dizia abertamente que a própria Babilônia era, na verdade, um instrumento do julgamento divino naquele momento da história. E o que é que alimentava todo esse otimismo cego do primeiro grupo? Bom, a gente tem a definição exata disso aqui:
uma confiança fetichista no templo. É fundamental notar esse conceito. Era uma crença completamente real de que a simples presença física de Deus no Templo de Jerusalém criaria um escudo mágico, garantindo proteção incondicional à cidade. A população e os líderes tratavam o templo como um amuleto inquebrável, ou até como um covil de ladrões para esconder as próprias falhas. Eles ignoravam deliberadamente os apelos para mudarem de atitude, para acabarem com a idolatria e, principalmente, para exercerem a verdadeira justiça social com as pessoas mais vulneráveis. Então, com a tragédia já instalada, chegamos à seção 4, a anatomia do lamento. Vamos desacelerar um pouco aqui para entender o peso disso. O termo hebraico que dá nome ao livro de Lamentações é eixa, que se traduz basicamente como. Sabe aquele espanto de quem vê uma desgraça imensa e pensa, como isso foi acontecer? Na prática, o texto é composto por elegias, que são hinos fúnebres lindamente tristes, expressando uma dor genuína e inconsolável pela agonia de Jerusalém. Mas olha que fascinante, esses hinos têm uma função vital. Eles providenciam um veículo psicológico, uma válvula de escape teológica para aliviar um sofrimento que, de outra forma, destruiria a mente dos sobreviventes. Isso permitiu que eles chorassem, mas também que confessassem as falhas da nação. Então, o ponto crucial aqui é como eles organizaram tudo isso na mente para não enlouquecerem de vez. A resposta está nessa estrutura acróstica do luto. Presta atenção. Nos capítulos 1, 2 e 4, nós temos 22 versículos e cada um deles começa com as letras sucessivas do alfabeto hebraico, numa ordem perfeita. O capítulo 3 intensifica esse ritmo para 66 versos, onde cada grupo de 3 começa com a mesma letra em sequência. Já o capítulo 5 fecha com 22 versos, mas ele rompe o padrão alfabético como se fosse uma prece final ofegante. Usar a ordem estrita do alfabeto de A a Z foi uma sacada literária magistral. É a mente humana tentando forçar e impor ordem racional sobre o mais absoluto e irracional caos que eles vivenciaram. E se a gente caminhar por dentro desses 5 poemas, vamos ver etapas super marcadas. O primeiro poema descreve a viúva Sião deitada e devastada, completamente sem consolo. O segundo reconhece a ira aterrorizante e o julgamento que caiu sobre eles. O terceiro passo, bem no miolo do livro, muda o tom para a primeira pessoa num lamento absurdamente pessoal, mas que de repente tromba com um pilar de consolo no meio de toda aquela dor. O quarto poema volta o olhar para as ruas, para o desespero do presente e para o medo do futuro. E, por fim, o quinto poema abandona a métrica formal para lançar um apelo coletivo, urgente e desesperado, clamando por socorro. Vamos seguir em frente e ver como isso tudo constrói a nossa quinta e última sessão, Esperança no Fim. Porque, no fim das contas, o exílio não era o ponto final da história. Existiam promessas muito claras além daquele cativeiro. Primeiro, a duração do exílio já tinha sido decretada, 70 anos. Além disso, introduzia-se ali a imensa promessa de uma nova aliança. Era uma era onde a lei não seria mais composta por códigos rígidos em tábuas de pedra, mas estaria gravada diretamente no coração de um grupo que sairia dali purificado pelas chamas da aflição. E lá no horizonte distante da história, a libertação já estava desenhada para acontecer pelas mãos do Império Persa e seu líder Ciro. O juízo não era uma vingança. O alvo real, de fato, era purificar e preparar o terreno para a reconstrução. E é bem no olho desse furacão de emoções, naquele terceiro poema que a gente viu há pouco, que encontramos o coração absoluto de tudo isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Pessoal, chega a arrepiar notar como esse feixe de luz poderoso foi concebido enquanto a fumaça e as chamas do templo ainda manchavam o horizonte. Esse é o grande alicerce teológico do livro. É a prova de que mesmo quando a humanidade bate no fundo do poço mais escuro do sofrimento, a compaixão e a fidelidade jamais deixam de existir. O que naturalmente nos deixa com uma gigantesca reflexão encravada na mente agora no finalzinho. Depois de acompanharmos todo esse cenário de tragédia e lamento, a pergunta que fica é: como a esperança sobrevive no exílio? E isso vale tanto para o exílio histórico imposto pelos babilônios, quanto para as longas marchas de dores e perdas que a gente enfrenta hoje nas nossas próprias vidas. Fica a reflexão. É uma questão sobre memória, sobre transformar a dor e, fundamentalmente, sobre a teimosia formidável da esperança humana quando ela está ancorada no divino. E com esse pensamento, a gente se despede da nossa análise de hoje. Até a próxima!